Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática. Eu sou Fabiano Abreu. Essa é a aula número 3 da nossa playlist do curso completo de informática para Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros do Paraná. Assunto de hoje, LibreOffice Calc, é a nossa planilha de cálculos. A gente vai trabalhar hoje, conforme edital, o item 5, edital do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. O que a gente vai ver hoje? Noções de cálculo e organização em dados em planilhas eletrônicas utilizando o LibreOffice Calc, versão 5.0.6 ou superior. Vou utilizar a última versão que eu mostrei como instala na aula passada. Aqui da nosso Instagram, não esquece de seguir lá o nosso Instagram para receber dicas e chamar a gente no direct para tirar alguma dúvida mais rápida. E também marca o sininho aqui e se inscreve no canal para receber notificação da próxima aula. Nessa aula a gente vai ver o seguinte, a gente vai para a página 135 do nosso e-book, eu vou explicar como que você vai fazer lá a leitura, a sua contrapartida, e a gente vai ver nessa aula essas páginas que eu selecionei aqui, que são assuntos pontuais, são marcos muito importantes para que você consiga resolver com autonomia a sua prova. E o ponto mais específico, a gente vai falar sobre padrão, extensão, precedência de operadores, alça de preenchimento, referências absoluta, relativa e mista, funções e resolver algumas questões. Aqui está a capa da apostila, você vai clicar aqui para baixo, vai descendo, folha de rosto e tal, aqui está o sumário. Planilhas eletrônicas, LibreOffice Calc, página 135. É só clicar, já vai cair direto na sua página. Da página 135 a 140, a gente passou uma prévia na aula anterior e você vai dar uma lida. Então a gente vai pular para a página 140 agora e já começa a anotar. Aplicativo que a gente vai utilizar hoje, onde que ele está situado no nosso computador? Camada de aplicação, camada mais alta. A gente já viu isso na aula de Ubuntu, na aula número 1. Então a gente vai trabalhar com o aplicativo Calc. Ele é do suíte LibreOffice, que é nosso pacote de aplicativos. Ele está disponível para quais versões, para quais sistemas operacionais. Você encontra lá, como a gente viu na aula passada, como baixar, para Linux, Mac e Windows. Então, se você tem um Windows, pode instalar. Se você não assistiu a aula 2, assiste lá para você ver como que faz a instalação. Qual que é a licença de uso? Software livre, copyleft. É a licença de software livre, ou seja, é código aberto, com liberdade e tudo mais. A gente viu isso também na aula de Ubuntu. Não é proprietário. Eu fiz esse comparativo porque as provas sempre costumam confrontar, mesmo que sua prova vai cair Calc, se você não tiver noção do que é o Excel, fica um pouco difícil comparar. Então compensa você dar uma comparada aqui, como a gente fez aqui, ó, nessa página específica. Código-fonte aberto, o Excel, código-fonte fechado, que é o principal concorrente. E realmente aparece muito nas provas essas comparações. Então esse slidezinho aqui vale ouro, não é um slide, né? É uma página. Formato, padrão ODF, o padrão da Microsoft é o XML. O que é esse padrão? Padrão é um pacote com todas as extensões para cada aplicativo. Por exemplo, lá no pacote Office da Microsoft que você já conhece, que é o pacote mais conhecido, você tem extensão .doc, docx, XLS, XLSX, PPT para o PowerPoint, PPTX, que é a mais nova. É uma série de extensões. Extensão é tudo que vem depois do nome do arquivo. Nome do arquivo, ponto, extensão. Essas extensões, elas são agrupadas em um padrão. O padrão do LibreOffice, anote isso, é o padrão ODF. Isso não é extensão. Esse é o padrão que engloba todas as extensões. E a extensão específica dele é a ODS. Para ficar mais claro ainda, vamos para a página 141. Olha isso aqui. Se você não tem o material, dá um print nisso. Isso aqui vale ouro. Eu vou até ilustrar aqui para ficar mais fácil. Vou abrir aqui nosso quadro. Imagina que esse negócio aqui, ó, todo verde, é o pacote cheio de extensão. O que a gente está vendo agora, planilhas eletrônicas. Qual que é o nome da planilha? Ela se chama Calc. A gente vai abrir ela daqui a pouco, a versão mais nova. A sua extensão é a ODS, ponto ODS. Por exemplo, se você criar um arquivo novo lá agora, na função padrão, conforme é cobrado nas provas, e der o nome para ele de
aula. Quando você clicar em salvar, ele vai colocar o ponto ODS, ou seja, nome do arquivo, ponto, extensão. A extensão é ODS, esse Szinho de spreadsheet, que é aquela folha de cálculo, linhas e colunas. É aquilo ali que é spreadsheet. A outra aplicação que a gente vai trabalhar na próxima aula, o Writer, que é o nosso editor de texto, já pode anotar de uma vez que você vai saber a extensão. A extensão dele é a ODT, de text. Muda o finalzinho aqui, ó, de S, muda para T. Mas o padrão é o mesmo, ou seja, o pacote ODF é como se fosse uma caixa, eu sempre coloco dessa forma. Uma caixa é o padrão, ODF. Ele tem todas as extensões. Aqui dentro vai ter ODT, ODS, o ADP do Impress, que seria o PowerPoint, que não vai cair na sua prova. Esse aqui não vai cair não. Então te interessa esse aqui, ó. Esse aqui é interessante para a sua prova. Faça as anotações, porque pode ser que seja cobrado. Agora vamos dar continuidade. Agora a gente vai pular para a página 144. Dá uma olhada, tem uma questão aqui. Faça essa questão com a teoria que eu acabei de passar. Tem um gabarito mais embaixo. 143, uma visão geral. E 144. Precedência de operadores. Importantíssimo para você fazer uma boa prova. Às vezes tem equação muito grande e tem gente que erra na base, que é o cálculo. Então, qual que é a regra básica? É a regra da matemática. Quando você tem uma equação com vários operadores, primeiro você resolve as potências, que está aqui, que é o circunflexo, as multiplicações e divisões, que é o asterisco e a barra, e por último, adição e subtração. Observações importantes. Na ocorrência de operadores de mesma precedência, por exemplo, um operador de adição e outro de subtração, eles têm a mesma precedência, eles nivelam em hierarquia. Você começa da esquerda para a direita, senão vai dar ruim. Memoriza isso. E os parênteses são calculados primeiro. Então, se tiver vários parênteses alinhados, você começa sempre pelo do meio. A gente vai fazer alguns testes agora. Eu vou resolver duas aqui na caneta e depois vocês resolvam as demais. Embaixo aqui tem as respostas, mais para baixo aqui, e tem a fórmula também para você copiar e colar no Excel ou no Google. Se você copiar isso aqui, dá um Ctrl C e jogar no Google, ele te dá a resposta também. Ele vai abrir a calculadora e te dar a resposta para você tirar a prova. Mas eu vou mostrar para vocês alguns aqui. Percebam que os números são os mesmos. Eu sempre utilizei 10, 6, 2, 6, 3, 1. Tá vendo? 10, 6, 2, 6, 3, 1. Inverti a ordem ali e tal. Os resultados serão diferentes face à ocorrência de parênteses, operadores diferentes, uma série de coisas que a gente já viu lá. Então vamos fazer a mais fácil primeiro, depois a gente faz a mais complexa. Vamos começar aqui, ó. Igual a 10 mais... Opa, apareceu aqui uma divisão. Então ela entra primeiro, né? Da esquerda para a direita, divisão e multiplicação está na mesma hierarquia. Vou fazer divisão primeiro, 6 dividido por 2, 3. Então já fechei aqui, ó. Corto. Mais 6 vezes 3, 18. Mais 1. Agora é só resolver da esquerda para a direita. 10 mais 3, 13. Mais 18, 31. Mais 1, 32. 32. Vamos lá tirar a prova. Para tirar a prova, você vem aqui, copia e cola lá no LibreOffice ou no Google, como eu falei, que dá o resultado também. 32. Vamos fazer mais uma. Então essa aqui a gente acertou. 32. Vou pegar uma mais complexa um pouco, que tem parênteses. Parênteses alinhados aqui, ó. Um parênteses dentro do outro. Vamos lá. Iniciamos pelo igual. 10 vezes, tem um parênteses aqui que eu vou deixar, 6 mais, resolva esse aqui de dentro. 2 mais 6, 8. Elimina esse primeiro parênteses interno. Menos 3 mais 1. Tem uma questão aqui na apostila que é matemática pura. Vocês vão ver aí, acho que é a questão 7 ou 8, que está logo após a matéria. É isso aí, é só cálculo. Não tem nada a ver nem com Excel, nem com LibreOffice Calc. É só cálculo, por isso tem que testar esses operadores. Vamos continuar. Aí aqui tem um parênteses, né? Esse e esse permanece, os parênteses externos permanecem. Vamos repetir então. 10 vezes, não vou fazer multiplicação primeiro porque eu tenho que resolver os parênteses, eliminar.
Aqui é só fazer as contas. Vamos fazer o interno primeiro. 8 menos 3, 5. 5 mais 6, 11, mais 1, 12. 12. Foi o resultado aqui desse parênteses. Agora eu posso fazer a multiplicação. 10 vezes 12, 120. Vamos lá tirar a prova para ver se deu certo. Essa aqui é a fórmula 5. Tem que dar 120. 120, beleza. Façam as demais para treinar. Isso são precedências de operadores. Os resultados estão aqui embaixo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o uso do cursor do mouse e suas variações. Não vou passar tudo, porque senão a aula vai ficar demasiadamente longa. Vamos ver o que eu separei aqui. Página 156, 157. Vou passar para frente. Isso aqui tudo é leitura. É muito didático, é muito simples. É só ler. Vai ler nessas páginas aqui. Tudo bem detalhadinho. Eu vou mostrar isso na prática. A gente vai direto para a página 156. Tá vendo? Tudo isso aqui você vai fazer a leitura. Alça de preenchimento, aplicação em fórmulas e tudo mais. A gente vai para cá, ó, 157. 156, né? Voltar uma aqui. É isso aqui, ó. A regra básica é a seguinte: a função permanece. A referência sofre alteração com o deslocamento, quando você arrasta. Mostrar na prática fica mais fácil. Imagina que eu já tenho isso aqui. Não vou usar esses dados, não. Vou pegar coisa nova. Vou lançar dados aleatórios aqui, que eu sempre gosto. 10, 20, 30. Aqui eu vou colocar 20, 30, 40. E aqui uma função básica, função média. Média desses dois valores. Quando eu arrastar aqui, o que vai acontecer? Ele vai entender, ele que eu falo, o aplicativo, o Calc, o Excel também. Isso que eu estou falando para vocês aqui, tudo se aplica tanto no Excel quanto no Calc. Essa parte específica aqui. Achei a média. Tá vendo que ele selecionou aqui, ó, C2 e D2? Tá aqui? Quando eu arrastar, ele vai entender que eu quero o resultado não desses dois nessa célula, mas sim desses dois aqui. Então ele tem que mudar a referência. Isso você viu na teoria mais para cima, que eu pedi para vocês lerem. Arrasta agora, ele vai dar o resultado da média agora desses dois valores e nesse aqui desses dois. Isso é a alça de preenchimento funcionando. Qual que é a variação aqui agora? A variação, pessoal, em relação à referência relativa, absoluta e mista. É aquele cifrão que aparece. Vamos tratar isso aqui agora. Vou pegar esses dados, vou transportá-los para o Excel, porque não vai fazer diferença em relação à explicação, mas vai fazer uma grande diferença em relação ao recurso que a gente tem de desenhar, que é um recurso novo do pacote 2019 do Excel. Mas fiquem tranquilos que tudo que eu vou mostrar aqui agora se aplica ao LibreOffice. É somente para melhorar a didática. Perceba o seguinte: que tipo de referência é essa? Média A1 até B1. Relativa, mista ou absoluta? Ela é relativa, ou seja, ela está solta. Se eu arrastá-la, ela sempre vai sofrer uma alteração. Quando eu arrastar a alça de preenchimento aqui, ó, ela sempre vai sofrer uma alteração. Aqui está dando erro porque não tem valores aqui, ó. Tem que ter valores aqui para ela aplicar a média. Por isso deu esse errinho aqui. Mas perceberam que a função continua sendo alterada? Média de A4 até B4, média de A5 até B5. Mas qual que é a lógica disso? É o que nós vamos aprender agora. Primeiro, em relação às funções absolutas, relativas ou mistas. Absoluta, ela é toda travada. Qual que é a forma de travar isso aqui? Eu venho aqui na função, aciono F4 para colocar automaticamente ou manualmente. Perceberam o que apareceu aqui? Um cifrão antes do A, um cifrão antes do 1. Esse cifrão, ele vem sempre antes. Imagina numa fila, você está atrás da pessoa, você segura essa pessoa para ela não avançar. Por que você tem memorizado dessa forma? Sempre quem vem atrás, segura para o da frente não avançar. É essa a lógica. Por quê? Porque quando ela for mista, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar o cifrão daqui. Ficou cifrão A1. Esse cifrão ele está em relação ao A ou ao 1. Aqui está fácil, né? Que está perto do A. Mas se fosse ao contrário, se eu colocar o cifrão aqui, ó, esse confunde bastante quando eu coloco ele aqui, ó. Esse cifrão ele está travando o A ou ele está travando o 1?
está travando 1 porque ele está atrás dele. Se eu quiser travar o A, eu tenho que colocar o cifrão aqui. Anotem isso, porque quando vem dessa forma confunde bastante. A posição dele interfere bastante. Então vou fechar aqui, vou colocar o cifrão. Travei. O que eu fiz com essa função, pessoal? Tornei ela absoluta. Ela agora não vai mais sofrer interferência quando eu arrastar pela alça de preenchimento. Percebam que os valores 25 e 35, eles ficaram todos 15, porque ele sempre vai apontar para cá. Ó. Dá uma olhada, ele não está apontando para cá, para o endereço A1 e B1. Quando eu arrastar aqui agora, está sempre apontando para lá. Ele não atualizou, porque a inteligência artificial, ela entendeu que eu quero isso aqui. Mas e se for um caso específico que você não queira que ela seja atualizada? Você trava. Então anotem duas coisas. O que eu falei agora? A referência absoluta, ou seja, ela travada, ela está aqui, ó, travando a coluna e a linha. Aqui também a coluna e a linha. Se ela for mista, ela vai travar um dos dois. Eu posso travar aqui só a coluna e não travar a linha. Indiferente se for em um ou dois valores. O que você precisa fixar até agora é onde fica a trava, que a gente chama de trava, que é o cifrão, que é a referência absoluta, qual que é a posição dela, o que ela faz. Na página 157, eu criei uma estruturazinha para resolver isso, para que você que ainda está começando consiga realizar os cálculos. Não precisa utilizar isso aqui na hora da prova. Isso aqui é para você fazer com calma até pegar confiança. Vamos lá para o Excel para a gente fazer isso aqui. Como eu falei, funciona tanto no Excel quanto no Calc, então pode ficar bem tranquilo. A gente vai entender essa lógica agora. O que aconteceu lá? Vou jogar essa explicação aqui para a gente fazer por aqui, que aqui dá para escrever, né? Qual que é a lógica? Eu vou apagar aqui agora e vou tirar, vou deixar ela aqui solta, ela relativa. Qual que é a lógica para esse negócio atualizar? É essa lógica aqui, ó. O que você faz para você descobrir qual função que chegou aqui? Isso cai muito em prova. Vamos fazer uma questão daqui a pouco que cobrou isso. Você tem aqui média de A1 até B1. Se eu arrastar para cá, como que ela vai chegar aqui? E como que ela chegaria aqui? Vamos pegar C3 como exemplo. Vou colocar um apóstrofo aqui, só para isso aqui ficar reconhecido como texto. Eu vou arrastar pela alça de preenchimento até C3. Como que ela vai chegar aqui? A regra é essa. Anotações. Endereço de partida, C1. Você vem cá e anota. C1. Endereço de chegada. Eu quero chegar no C3. C3. Linhas percorridas. Eu estava na 1, eu não conto essa linha que eu estava. Eu conto 1, 2. Aqui eu estava não. 1, 2 linhas. Então vou anotar aqui, número 2. Colunas percorridas. Nenhuma. Estou na coluna C, então foi 0. Ficou fácil essa. Por que colunas? Não dá para arrastar na diagonal assim, mas dá para arrastar por aqui também, atualiza. E você pode também copiar e colar na diagonal. Por exemplo, você pega isso aqui, esse valor aqui, copia e cola para cá, a função toda, ela vai chegar atualizada. Então você tem que contar linhas e colunas. Aí nesse caso, se houver deslocamento de linhas e colunas, você preenche aqui. Como que é feito o cálculo agora? Referência a ser deslocada. É a referência A1 até B1. Referência a ser deslocada. Aqui é o seguinte, é a referência que você tem aqui, ó, A1 e B1. Você coloca aqui em cima, A1, o A corta aqui, né? Até B1. Dessa forma, fica bem didático. Linhas percorridas, você vem cá, já contou, sabe que são duas. Então são duas linhas. Procura colocar debaixo aqui da linha, duas linhas, aqui e aqui. Colunas percorridas, 0, não teve nada. Foi 0 aqui e 0. Ah, pera aí, professor. Como que eu vou somar letra com número? Você não vai somar letra com número. Isso aqui é só uma referência. Se tivesse colunas, você colocaria na sequência. Por exemplo, você está na letra A aqui. Se aqui tivesse o número 3, você contaria 1, 2, 3. Seria a letra D. É para isso. Resultado. Você vai olhar aqui, ó, A. O A desceu aqui, 0. Então, continua com A. Se tivesse o número 1, aqui seria B. Se tivesse 2, aqui seria C. 2. Aqui é o 1, né? O endereço inicial. Andou duas linhas? 2 mais 1, 3. Mesma coisa com a próxima referência. Letra B, porque não houve deslocamento de coluna, mas tivemos dois deslocamentos de linha. 2 mais 1, 3.
B3. A3 até B3. Ou seja, a função permanece, vai ficar igual a função média. Igual, não vou escrever aqui não para não atrapalhar, igual média. Mas, vamos arrastar agora ver se deu certo. Vou tirar o apóstrofo aqui para voltar a ser função e vou arrastar. Olha aqui se deu certo. Média de A3 até B3. A3 até B3. Muito tranquilo, né? Agora imagina na diagonal. Aqui também você pode arrastar. Para cá, ela vai atualizar. Tá vendo? O que ela chegou aqui? D2 é 2. Aqui já manteve o número. Olha o raciocínio aqui, lógico. Começou com 2 e 2. Não houve movimentação de linhas. Então o 2 vai sempre permanecer porque eu estou dentro da mesma linha. Mas o que alterou agora? Onde era A e B, agora já é D e E. 1, 2, é só você contar aqui, ó, bem rápido. Ele estava aqui, contou 1, 2, 3. Se aqui era A mais 3, A, B, C, D. Então ficou D. E por que aqui ficou E? Porque era B. C, D, E. É só isso. Agora vamos fazer uma questão. Aqui na página 166, eu vou deixar para vocês como para casa. É o tipo de questão que eu falo. Pessoal, não precisa de um professor para ficar passando isso. Você já tem o material, é só você ler e fazer as anotações e revisar para memorizar. São as teclas de atalho. Tem uma série delas aqui. Você vai dar uma lida nisso e anotar as principais para revisar. Pode salvar na sua prova. Não é muito padrão dessa banca, mas compensa você estudar. A gente nunca se sabe o que pode acontecer. Encaixa no seu plano de estudos e anota pelo menos as principais, que é copiar, colar, recortar, essas questões aí. Pelo menos as principais é importante. Agora a gente vai fazer algumas questões. Algumas eu não comentei, a gente não vai fazer. Eu percebi o seguinte, tem algumas questões aqui que são teóricas, é só mesmo definição da função. Essa número 1, por exemplo. Considerando o LibreOffice Calc versão 5.4 e tal, e sistema operacional Windows 7, tanto faz, tá? Vai se aplicar a qualquer sistema operacional aqui. Assinala a alternativa que apresenta a fórmula para o cálculo da raiz quadrada do valor de B2. É só você conhecer. Como você faz isso? Para treinar funções, se você tem dúvida, pega o seu LibreOffice, clica aqui ó, no FX, assistente de funções, e você copia aqui ó, o que você quer. Por exemplo, raiz. Olha aqui. Calcula a raiz quadrada de um número. Aí você olha as demais. Raiz.quad não tem, raiz quadrada não tem, SQR. Ah, tem? Vou dar uma olhada aqui ver se tem. Tem que estar marcada a categoria todas aqui, ó, todas, senão corre o risco de não aparecer. Mas você começou a digitar aqui, ó, já aparece. Então não tem aqui, ó, é porque nem existe. Tá vendo? Então, é só teoria, você não tem que fazer um cálculo, não tem que fazer nada, é só dar uma lida. Tá com um tempinho sobrando? Essa banca ela cobra muita teoria mesmo, percebi isso. Vem aqui no FX, coloca aqui, por exemplo, funções lógicas. Olha elas aqui. Essa show já caiu. Show. Deu um show. Ninguém sabia essa função aqui. Eu tenho uma correção dela no canal. Elas estão aqui, ó. Se você clicar aqui, já aparece a descrição. O simples fato de saber o que uma função faz, já dá para acertar uma questão, já salva uma questão. É o caso dessa aqui, ó. O gabarito letra A, raiz quadrada. Apresenta uma fórmula para o cálculo da raiz quadrada positivo do valor de B2. É raiz quadrada. É letra A, esse gabarito aqui. Agora eu vou finalizar com uma questão um pouco mais avançada que ela vai misturar a questão de trava, que eu falei, de referência absoluta. No caso, essa aqui é mista, tá vendo? Tá travando quem aqui? Tenta responder aí. Essa aqui, ó, que está no meio, ela está travando o número 1 ou está travando a letra B? Lembra que eu falei? Quando está no meio, confunde muito. A gente vai resolver essa questão aqui, questão muito simples, porém, ela envolve a função si. Eu não vou explicar aqui a base das funções, a gente viu lá a função média, função soma, essas funções mais elementares. Vou partir do princípio que você já sabe. Ah, professor, não sei. Eu tenho um curso de Excel gratuito aqui no canal completo. Se você ainda está muito cru em Excel, escreve no Google Fabiano Abreu Excel. Você vai cair numa playlist com mais de 20 aulas só Excel. Ah, serve para LibreOffice? O curso é LibreOffice e Excel. Eu explico os dois lá, as diferenças. É um curso muito bom para você se preparar. Essa aqui eu vou partir do princípio que você já conhece a base de funções básicas ali e vou te mostrar a estrutura da função
se aqui. Essa eu vou explicar, que ela está sendo cobrada. E como você faria isso? Vamos transportar isso lá para o... Eu vou colocar no Excel que ela se aplica às duas. Inclusive, as questões que eu coloquei aqui, todas elas, embora falem de Excel, essa aqui, por exemplo, fala Excel 2010. Ela se aplica no Calc. Depois que eu resolver que a gente tem que recurso de anotações, a gente terminar de entender a questão, eu vou jogá-la no LibreOffice Calc para você ver que ela funciona normalmente. Então vamos lá. Eu vou dar uma lida aqui na teoria, depois a gente vai para o Excel para fazer. Na planilha abaixo, confeccionada utilizando o Microsoft Excel 2010 versão português, deseja-se calcular o número de candidatos que serão convocados para uma determinada prova dos cursos de agronomia, farmácia e enfermagem. Ao preencher a célula D4, tá aqui, ó, D4, essa que tem edição aqui, com a fórmula SI, tá essa fórmula grande aqui, e arrastar a alça de preenchimento. Olha lá que a gente viu a alça de preenchimento. Até D6, que é aqui embaixo. Os valores apresentados nas células D4, D5 e D6, ou seja, aqui, ó, serão respectivamente. Então, além de você conhecer a função SI, você tem que conhecer a alça de preenchimento e saber se aquela função ali ela é fixa, ou seja, absoluta, ou relativa, ou talvez mista, que é o caso aqui. Agora, com esse conhecimento, a gente vai lá para o Excel para fazer. A questão já está aqui adiantada. Eu vou aproveitar aqui essa ajuda do Excel para a gente mostrar a estrutura da função SI. Ela é muito simples. Ela realiza um teste lógico e retorna o primeiro bloco aqui, se o valor for verdadeiro, e o segundo se for falso. Mais ou menos esse aqui, ó. Vou tirar aqui, vou colocar aqui um apóstrofo de novo para virar texto. É isso aqui, ó. Função SI. SI, ela tem um teste lógico. Eu sempre coloco como TL. Ela vai perguntar alguma coisa. Teste lógico é uma pergunta. Se essa pergunta retornar verdadeiro, o que tiver depois do ponto e vírgula será a sua resposta. Se for falso, você desconsidera isso, vai depois do outro ponto e vírgula e acha a sua resposta aqui. É só isso a função SI. Agora a gente vai, para iniciar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai arrastar com a alça de preenchimento aqui e ele vai completar, como se faria na prova. Essa questão na hora da prova, eu recomendo que você faça o seguinte. Lá está pedindo para pegar a alça de preenchimento, arrastar para baixo, para atualizar aqui. Como que isso vai chegar aqui embaixo? Você já sabe que as funções elas se repetem e só as referências que vão alterar. Estou dentro da mesma coluna, arrastando, então não haverá movimento de letras, as letras permanecerão todas. Então aqui se está o C, vai ser C a mesma coisa. Aqui é 4, vai acrescentar 1, 5. Vou repetir a multiplicação. Letra B, a mesma coisa. Travei quem? Travei o 1, então ele não vai ser alterado. O B1 ele é fixo, a gente vai entender por quê. É como se fosse uma referência que a pessoa quisesse como constante, ela não pode alterar. Então eu travei. O sinal, vamos repetir. Letra B permanece igual, porque está dentro da mesma coluna. 4 vai ter o incremento de 1. 5, porque eu andei apenas uma linha. Olha a tabelinha que eu mostrei lá. Ponto e vírgula. Importantíssimo ponto e vírgula. B4, o B repete. Onde é o 4? Como ele não está travado, ele vai chegar aqui 5. Ponto e vírgula. Importantíssimo. Vou explicar porque ela é a estrutura da função SI. Só estou enfatizando que é importante, porque é onde você vai separar teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. C4, vou repetir o C, que não houve movimento de coluna. 4 aqui vai ter incremento de 1, vai ser o 5. Vou repetir a multiplicação. Letra B repete. Olha o 1 aqui, está travado, então ele vai voltar, ele vai chegar aqui travado. E vamos fechar. Isso aqui, ó, você vai repetir agora. Faça você mesmo, não vou fazer de novo aqui. Faça você com papel e caneta, dá um pause aí e tenta achar, porque eu vou arrastar aqui para a gente ganhar tempo. E vamos ver se ficou igual. Vou dar um print aqui. Na verdade, isso aqui salva. Então, eu vou clicar agora na página inicial. Isso aqui vai salvar como imagem, né? Ficou uma imagem fixa aqui, ó. Vamos tirar aqui o apóstrofe. Agora está lá igual está na prova. Vou arrastar agora para cá. Quando eu arrastar para cá,
como que ela vai chegar aqui? Igual se C5 vezes igual se C5 vezes B1 travado, maior que B5, ponto e vírgula B5, maior que B5, ponto e vírgula B5, ponto e vírgula C5 vezes B1. Está aqui, ó, exatamente da forma que a gente fez, com aquela regrinha básica. Então, vai ser 17. Mas por quê? Agora eu vou explicar a função se, para você entender. Por que aqui deu 24? Por que aqui deu 17? E por que aqui vai dar? Você já fez, vamos ver se você acertou. Compara com o seu aí se acertou. Então, por enquanto, você já entendeu o que arrastou, o que deu aqui. Agora vamos entender por que aqui está dando 24. Se, teste lógico, é uma pergunta, C4, vou colocar de novo aqui agora o apóstrofo para poder desenhar. Se é o teste lógico. Valor se verdadeiro. Não, se é a função. Teste lógico. C4 vezes B1 maior que B4. Tudo isso aqui, ó, ao ponto e vírgula importante que eu falei, tudo isso aqui, ó, é o nosso teste lógico. Se o teste lógico retornar verdadeiro, eu coloco o que está depois do ponto e vírgula. O resultado será B4. Aí aqui é o valor se verdadeiro. Se for falso, o que tem depois do ponto e vírgula? C4 vezes B1. Tem aqui, ó, outro valor, valor se falso. Isso é uma função se, essencial, elementar e toda a prova cai. Se tem dúvida, faça, refaça várias vezes até aprender. Não tem como encarar uma prova sem conhecer função se. Ela é simples, é só isso e agora a gente vai resolver. A pergunta então, que é o teste lógico. Se C4 vezes B1 for maior que B4, eu vou retornar isso aqui. É só você responder. C4 vezes B1 é o quê? Eu tenho C e tenho 4. C4 é 8. É como se fosse aqui, ó. É como se fosse, não. É isso. É só você substituir se estiver na dúvida. Se C4 é 8. É isso aqui, ó. Se 8 vezes, quem que é B1? Esse é o B1, é 3. Se 8 vezes 3, aí você já coloca aqui, ó, o resultado. Eu sei que 8 vezes 3 é 24. Se 8, né, que é C4, 8, vezes 3, for maior que B4. Quem que é B4? B4, 24 aqui, ó. Se 24 for maior que 24, retorno quem? O valor se verdadeiro, retorno B4. Não vou retornar, porque isso é mentira. 24 não é maior que 24. 24 é igual a 24. Então, vou retornar o campo falso. O que eu tenho no falso? A minha resposta, que é C4 vezes B1. C4, que é 8, vezes B1, é 24. Então, aqui vai retornar 24. Ah, Fabiano, todo jeito é dar 24. São só coincidências. Você tem que acompanhar a lógica. O resultado aqui é 24. Pela mesma forma, quando você fizer isso aqui, você vai achar 17 e vai achar 18. Eu não vou explicar uma por uma para não ficar longo demais a aula. Mas é só você pegar o teste lógico, substituir os valores e testar. Teste na sua máquina, faça de novo. Se tiver dúvida, escreva no Google Fabiano Abreu, função se. Você vai achar lá uma série de aulas para você arredondar isso aqui. Eu já corrigi uma série de questões, expliquei passo a passo, mas é bem simples. Aqui agora, então, a gente já achou 17 e 18. Vamos dar uma olhada lá no gabarito. 24, 17 e 18. 24, 17 e 18. Gabarito letra C. Vamos conferir o gabarito lá embaixo. 8C. O gabarito das demais está aqui. Façam todas as questões, menos uma. Uma questão passou batida aqui. Ela é para técnico. Essa questão não precisa apavorar com ela. Essa questão foi selecionada, inseriu na apostila, mas ela não se aplica ao seu cargo. Então, não preocupa com essa aqui. Ela é para técnico em informática, então pode desconsiderar. Se você estava com dúvida aí, não esquenta a cabeça com essa não. Não queima fosfato com essa questão aqui não. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Na próxima aula, a gente já vai trabalhar o LibreOffice Writer. Eu não vou passar mais assuntos sobre isso para a gente dar aquela descansada e tal, para você assimilar isso. E vou cumprir o cronograma. Vamos passar todo edital. Quando eu finalizar,
eu vou tentar retomar isso aqui e corrigir aquelas questões, comentar mais algumas questões tangenciais. O que é isso? Que eu sempre falo com os alunos. Quando uma banca cobra alguma coisa central aqui, a gente vai lá naquele centro ali, olha para a direita, olha para a esquerda, lá nas funções, onde que ele selecionou ali. Escolhe uma ou outra, comenta, porque a chance de cobrar uma coisa parecida é grande. E com isso muita gente tem gabaritado informática. A gente vai tangenciando a questão. Se você ainda é novo, é aluno novo, talvez você ainda não compreendeu essa questão de tangenciar, mas os alunos mais antigos já têm entendido isso, têm agradecido muito de ter estudado dessa forma, de forma autônoma. Você vê uma questão e brinca com ela, faz uma variação com essa questão, pega uma função parecida, coloca duas funções juntas e vai treinando. É o aluno dedicado que passa, porque vaga tem. Alguém vai passar, eu espero que seja você, mas vai depender um pouco de esforço. Então, na próxima aula, o Writer e cálculo vai depender da interação de vocês, se vocês estão gostando do curso ou não, se vocês estão participando bastante, a gente vai conseguir gravar mais. Como eu falei, Polícia Civil de São Paulo, foram 22 aulas no final. A gente gravou muita coisa e muita gente gabaritou. Olha o nosso site lá, tem muitos aprovados lá que voltaram para agradecer, deixaram até vídeo lá no site. Por quê? A gente gravou muito, o pessoal interagiu bastante. Beleza? A aula está ficando um pouco extensa porque o material é bem denso mesmo, mas espero que você revise isso porque é o que vai cair na sua prova. Tem que encarar, beleza? Espero estar na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!